Pessoal, agora a gente vai então treinar as propriedades de logaritmos, mas antes de a gente fazer isso, deixa eu lembrar uma última coisa que é a chamada mudança de base, né? Mudança de base. O que é essa tal de mudança de base? É que às vezes, por algum motivo, a gente tem um logaritmo numa determinada base e o exercer dado na outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, estou dizendo para você o seguinte: logaritmo de A na base B é logaritmo de A na base C sobre logaritmo na base C. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você tem lá, por exemplo, assim, logaritmo de 5 na base 2. Mas você não tem nenhuma informação a esse respeito, mas você tem informação do logaritmo de 5 na base 10 e tem informação do logaritmo de 2 na base 10. Então eu posso fazer logaritmo de 5 na base 10 sobre logaritmo de 2 na base 10. Então veja, eu estou mudando a base que era 2 para a base 10, mas para fazer isso eu tenho que pegar cada um deles e colocar na base 10. Vira sempre isso. Essa é a tal da mudança de base. Mas nós vamos praticar mais também isso daí. Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui as propriedades propriamente ditas são essas aqui, a 1, a 2 e a 3. 4 é meio que lógico, a 5 também, 6 também, 7 talvez nem tanto, mas eu coloquei aí. Vamos ver, então, por exemplo, eu quero expandir isso aqui. Quando eu falo quero expandir, eu quero ver o que eu posso fazer usando as propriedades. Ora, eu poderia simplesmente aqui, direto, né, ó, empregando somente a propriedade do produto. Então, isso aqui viraria o quê? Logaritmo de 5 na base 7, mais logaritmo de x na base 7, mais logaritmo de y na base 7, mais logaritmo de z na base 7. Não estou preocupado em entender por que a gente está fazendo isso, é para a gente tentar aplicar a propriedade, tá? Essa é a ideia. Bom, esse aqui, por exemplo, eu quero ver o que eu posso fazer com esse aqui usando as propriedades. Ora, aqui é divisão, né? Propriedade 2 ali. Então, isso aqui ficaria o quê? Logaritmo de 6x na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3. Ora, só que 6x é um produto, não é isso? Ó, isso aqui é um produto. Então, se é um produto, eu posso empregar a propriedade ali. Então ficaria logaritmo de 6 na base 3 mais logaritmo de x na base 3 menos o logaritmo de 5 na base 3. Certo? Estou empregando as propriedades. Peguei um pouquinho mais complicado, né? O que isso aqui poderia virar? Esse daqui. Então, eu posso separar isso aqui primeiro na divisão. Então, ficaria o quê? Logaritmo de 36 a elevado a 3 na base 3 menos logaritmo de raiz de b na base 3. Preguei qual a propriedade? A 2 aqui, da divisão. Que vai dar o quê? Mesma coisa, aqui não tem um produto? Aqui ó, ficou o produto, não é isso? Ó? Então, posso separar em logaritmo de 36 na base 3 mais logaritmo de a ao cubo na base 3 menos logaritmo, poderia escrever raiz de b como sendo b elevado a meio na base 3. Certo? Fiz isso aqui. O que mais que eu posso fazer? Poderia agora deixar lá o logaritmo de 36 na base 3. Eu não estou querendo calcular nada, tá? Estou querendo ver o que eu posso fazer aplicando as propriedades. Ora, aqui, ó, quando eu tenho a potência, né, esse caso aqui da propriedade 3, ela pode cair para frente. Então esse 3 aqui pode cair para cá, né? Ó, esse 3 cai para cá. Então ficaria 3 logaritmo de a na base 3
menos. Esse meio pode cair para cá. Meio de logaritmo de b na base 3. Então, veja, eu expandi essa expressão, e essa expansão pode me facilitar, dependendo da situação, não é o caso aqui, simplesmente para ver o emprego da propriedade, né? Então, eu empreguei a propriedade da divisão, depois a da multiplicação e a da potência. A 1, a 2 e a 3 foram empregadas aqui. Então, imagine o seguinte, que fosse falado que o logaritmo de x na base 5 fosse um determinado valor. Eu saberia. O de y na base 5 também. Então, veja, repetindo, eu tinha logaritmo disso aqui na base 5, dessa raiz toda. Então, eu transformei a raiz na potência meio, esse meio caiu para frente, o meio cai para frente, multiplica todo o logaritmo, né? O meio cai para frente, multiplica todo o logaritmo, ficaria meio vezes, aí aqui é um produto, então o produto virá adição, então logaritmo de 5 na base 5, esse aqui na base 5, mais logaritmo de x ao cubo na base 5, mais logaritmo de y na base 5. Continuo, meio está multiplicando todo mundo, logaritmo de 5 na base 5 eu tenho, é 1. Esse 3 que está aqui, ele cai para cá, 3 vezes logaritmo de x na base 5, e esse aqui ficou. Então, com essa expressão aqui, de repente, se isso aqui é dado, isso aqui é dado, eu consigo resolver. Do jeito que estava aqui, eu não conseguia. Quer dizer, sabe, dado que logaritmo de x na base 5 é tanto, logaritmo de y na base 5 é tanto, calcule isso aqui. Eu não saberia calcular. Agora, na hora que eu expando, que eu abro aplicando as propriedades, eu consigo calcular. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse aqui. Então, vamos supor que ele tivesse me dado o valor do logaritmo de A, do logaritmo de B e do logaritmo de C. Pede para calcular essa doidice aqui. O que eu vou fazer? Vou aplicar as propriedades. Ora, esse 4 já pode cair para cá. Então, ficaria 4 que multiplica logaritmo de A raiz de B sobre C, né, na base 7. Aí ficaria o quê? Eu posso separar agora, poderia escrever isso aqui. 4 que multiplica. Ora, isso aqui é uma divisão, então vira uma subtração. Poderia escrever logaritmo de A raiz de B na base 7 menos o logaritmo de C na base 7. Que vai dar 4 que multiplica. Isso aqui não é um produto? Então, eu posso transformar numa adição. Logaritmo de A na base 7 mais logaritmo de raiz de B na base 7 menos logaritmo de C na base 7. Continuando. 4 logaritmo de A na base 7 mais, esse aqui é o que? É b elevado a meio. Então, poderia escrever logaritmo b elevado a meio na base 7 menos logaritmo de c na base 7. O que ficaria? 4 que multiplica logaritmo de a na base 7, esse meio cai para cá, mais meio logaritmo de b na base 7 menos o logaritmo de c na base 7. Isso significa que se eu conheço esse cara, se eu conheço esse cara, se eu conheço esse cara, cada um deles, eu conseguiria calcular o valor dessa expressão toda. Entendeu? Então, eu expandindo o logaritmo, quer dizer, aplicando as propriedades, eu consigo isso. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar um pouquinho aplicando as propriedades, né?